Bom, hoje a doutora Suzy Vieira está com a gente, ela é cirurgiã plástica, seja muito bem-vinda. Obrigada. E quando a gente fala em cirurgias plásticas de famosos, parece que a grande maioria busca sempre a mesma cirurgia, não é? Tem um grupo de cirurgias que são bem mais realizadas em famosos. E quais seriam essas cirurgias hoje? Hoje em dia, prótese de mama, cirurgia facial, que seja lifting facial, que é a cirurgia de rejuvenescimento, e cirurgia de nariz, que é a rinoplastia. Ah, é? Pelo menos são as cirurgias mais evidentes. É muito comum que eles realizem também lipoaspiração, mas lipoaspiração é uma cirurgia que às vezes passa despercebido. Ninguém dá fica pra esconder. percebendo a diferença, Ninguém percebe, né? parece uma dieta, alguma coisa. Mas já que você começou falando das próteses de silicone nos seios, vamos começar por elas? Vamos mostrar foto de algumas famosas que fizeram, apesar que homens também, formatos diferentes, mas também usam. Aqui a gente tem Victoria Beckham. Ela tinha os seios bem pequenininhos antes, né? Sim, bem pequenos. Ela optou por pôr uma prótese grande, bem marcada. Essa prótese é chamada prótese redonda, perfil alto ou super alto. É aquela prótese que projeta bastante a mama, fica bem evidente. Mas fica meio artificial, porque ela é muito espalhada, Sem dúvida, não é nem o espalhado, talvez esse degrau que fica entre o tórax e a mama dá o padrão de prótese de mama. Há pessoas que gostam desse padrão, inclusive há pacientes que pedem, mas é um padrão que assim, não dá para esconder que é uma prótese e uma prótese grande. E a proporção também da prótese muito maior do que a proporção do corpo dela. É tão magrinha, sem dúvida, né? ela é muito magra, ela não tinha quase mama nenhuma, então pôs uma prótese bem evidente. Muito grande. Vamos ver a próxima? Quem é? Nicole Richie. Ela também tinha bem pouquinho seios, mas a prótese dela já é bem natural, Tinha né? pouca mama e optou por pôr uma prótese pequena e de um perfil bem discreto. É o que a gente chama de prótese anatômica ou em gota. É aquela prótese que não enche tanto o colo, não marca tanto, dá um padrão bem natural. Há quem goste e há também quem não goste. A gente está falando aqui, gente, de prótese de silicone, só que, em muitos casos, não é só a prótese que vai ser feita. Se a mulher tem uma mama caída, você tem que primeiro fazer uma cirurgia de suspensão de mama para depois colocar a prótese. Na verdade, fica mais feio ainda, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente pode fazer no mesmo procedimento. Não, no mesmo dia, mas eu digo, primeiro tem que se levantar para depois o tamanho da prótese que vai se colocar, Isso, né? Quando a queda da mama não é tão grande, a colocação da prótese já resolve tudo. Ela dá um enchimento e acaba elevando alguns centímetros. Né? Agora, quando a queda da mama, que a gente chama de pitose, é mais evidente, não adianta só pôr prótese, porque vai ficar com a mama maior, mas com aspecto flácido, caído. Não agrada o padrão, pelo menos no Brasil, não agrada esse tipo de mama. Você disse algo importante, padrão no Brasil. O padrão também de cirurgia plástica difere muito de um país para outro, né? Difere bastante. Nós estamos vendo bastante pessoas que são estrangeiras, não são brasileiras, e há um padrão que elas aceitam e até acham bonito, que aqui no Brasil ninguém gosta. Aquela mama grande, às vezes meio caída, bem volumosa. No Brasil, o padrão adequado é uma mama, até que hoje em dia elas querem um tamanho maior, mas que seja aquela mama empinada, aquela mama que tenha uma projeção importante. E um exemplo do que você diz que é aceitado fora do país aqui no Brasil não é Pamela Anderson, né? Sim. Aqui, ó. Pamela Anderson, nessa foto, ela tá bem que discreta, mas assim, ela é um padrão que a gente considera do exagero. É verdade. Quando a paciente fala, eu quero um estilo Pamela Anderson, é porque é muito exagerado. Muito grande. Inclusive, eu tento desestimular a fazer isso. Mesmo porque aquela história que um seio muito grande prejudica a coluna é uma grande verdade, né? Para prejudicar a coluna, precisa ser realmente muito volumoso. Mas como a Pamela Anderson, aquelas fotos não essas, mas aquelas que a gente vê com as mamas gigantes, sem dúvida. E deixa um padrão de obesidade. Às vezes a pessoa nem é gorda, mas a mama é tão volumosa que dá esse aspecto. Que seja, né? Então a escolha do tamanho da mama é muito importante. Dá um padrão adequado. E para também não esticar demais a pele, porque também a pele também tem um máximo que ela pode ser esticada, né? Sim, a pele tem um máximo que pode ser esticada, a largura do tórax tem que ser considerada. Às vezes você vê que põe prótese tão grande que passa do tórax, fica deselegante. Fica feio, né? Às vezes a paciente nunca teve filho, então não cabe. Até tem o desejo, até teria a indicação de pôr uma prótese maior, mas a pele não comporta. Vamos ver mais uma? Vamos ver a próxima, quem é? Próxima, vamos ver. Nicole Richie. Olha, seio gigante. Eu acho que tá Inverteram, gente. Pamela Anderson é essa. A outra era a Nicole, gente. Exatamente. Tá vendo que aquele seinho tava pequenininho? Eu falei, vai ver ela começo de carreira, né? Imagina, ela sempre teve um peitão. Aqui era o tempo que ela fazia aquela série, que ela era... Malibu. SOS Malibu, é verdade.
Que ela tinha os seios menores, né? Menores, mas provavelmente já tinha prótese. E foi aumentando, aumentando, mas isso faz parte do perfil dela. Para ela caiu bem, ela usa esse aspecto para atrair a mídia e tal. Mas será que não tem também o costume? Porque quando a gente coloca prótese, os seios ficam inchados por um tempo. Você acostuma com aquele volume. Quando diminui, porque desincha, você fala, nossa, ficaram pequenos. Então você sempre acha que podia ter os seios maiores, né? É muito comum que a paciente fale, se eu soubesse, teria posto um pouco maior. A escolha da prótese, pelo menos a minha concepção, tem que ser feita em conjunto. Não adianta eu determinar o que ela deve pôr. Então eu escuto qual que é a expectativa e indico que eu acho que vai cair melhor. Mas há sempre esse risco dela querer um pouco maior. Cabe ao médico saber limitar, porque limite, se for né? pondo sempre maior, vai chegar em alguns resultados desastrosos. Mas se a mulher fala, não, eu sei, mas eu quero mesmo assim, vai do médico aceitar ou não fazer, né? Eu imponho um limite, eu acho que é importante, tem um né? determinado tamanho que já não cai bem em ninguém. Então eu tento limitar essa escolha. A gente vê casos, gente, de mulheres que usaram próteses maiores e depois diminuíram. A Sabrina Sato é uma delas. Sim. Eu não sei, dizem. Aí vem aquela fofocaiada toda, né? Que a Record pediu que ela diminuísse as próteses. Eu duvido que uma emissora vai se meter num negócio desse. Mas, verdade seja dita, parece, pelo menos visualmente, que ela diminuiu bem o tamanho da prótese, né? Às vezes ela nem diminuiu a prótese, às vezes ela emagreceu, ou fez algum retoque, alguma coisa, mudou o perfil da prótese. É difícil dar esse resultado, assim, a resposta. É que antes ela tinha a prótese bem marcada, e agora está bem mais suave. Hoje em dia nós temos alguns artifícios para tirar um pouco esse aspecto marcado, esse aspecto artificial. Não só em prótese de mama, cirurgia plástica hoje busca um resultado mais natural. Tipo que artifícios? Você pode injetar gordura para tirar um pouco desse da prótese? ao redor da prótese. Aí você, ao invés de criar aquele degrau marcado, você vai ter uma transição mais homogênea. Mas quando se faz lipoescultura, se diz que o corpo absorve, acho que em alguns casos, até 60% dessa gordura. Sim. Quando se aplica no seio, isso também pode acontecer? Também. Sabendo disso, nós colocamos uma previsão do que vai ser absorvido. Maior. Dependendo da técnica, a absorção é muito pequena. Eu tenho casos que absorveu muito pouco e há técnicas hoje, você injeta a gordura no meio do músculo, a pega é melhor. Então, a gente consegue prever mais ou menos o que vai ficar, o que vai ser absorvido. Bom, volto para a gente falar dos liftings faciais, que aí, gente, tem tanta coisa para a gente perguntar. Olha, voltando aqui, a doutora Suzy Vieira, vamos falar de lifting facial. O que é um lifting facial, doutora Lifting Suzy? facial é uma cirurgia na qual você tira o excesso de pele, o excesso de flacidez do rosto e do pescoço. Então se faz um corte, normalmente próximo à orelha. Exatamente. E se estica a pele, em alguns casos também se coloca fios e tudo mais para suspender a musculatura. Hoje em dia o conceito é não só puxar a pele, como remodelar a face. Quando nós envelhecemos, a face cai como um todo, cai a musculatura, cai a pele. Então a cirurgia tira o excesso de pele, faz esse movimento, puxa a pele e reposiciona os músculos e a gordura da face. A primeira famosa que a gente tem, vamos ver quem é? A Susan Sarandon. Ela melhorou bastante, menina. Sem dúvida. Gente, olha a diferença. Engraçado que parece que muda a textura da pele também, né? Normalmente, quando a gente faz um lifting, a gente procura tratar a pele também, não na cirurgia. São procedimentos auxiliares. Então, complementares. É indicado que se faça toxina botulínica, um peeling, um laser para melhorar. Esse caso dela é considerado um caso muito bom. É um caso... Houve melhora, houve rejuvenescimento. Ficou natural, mas hein? Ficou natural, os traços não mudaram. Então é um caso que é aconselhável. Mas no pescoço faz algo similar, porque o pescoço dela também ficou sem excesso de pele. A cirurgia de lifting consiste em puxar a pele da face e do pescoço. Eu achei que o pescoço não tivesse jeito. Não, o pescoço melhora bastante. O dela ficou muito natural. Inclusive a incisão é a mesma. Quando você puxa, você faz um movimento para trás da orelha que você consegue reposicionar inclusive o pescoço. Claro que pessoas que não são fumantes têm uma cicatrização muito melhor e passa a ser quase imperceptível, né? Cicatrização melhor, menos risco. Essa cirurgia é de alto risco para fumante. Então, muitos colegas, muitos médicos não realizam esse tipo de cirurgia em fumante. Vamos ver a próxima, quem é? Nicole Kidman fez? Nicole Kidman, ela foi fazendo ao longo dos anos diversos procedimentos. Há quem considere que ficou artificial. Realmente ela fez... Nós conseguimos perceber que ela mudou o lábio, ela aumentou o volume do lábio, aumentou a projeção. Tudo bem que a mudança no cabelo, que não é cirurgia plástica, ajudou a mudar a moldura. Ela alongou o rosto, que há como fazer isso hoje com preenchimento, até com cirurgia. Então, de um modo geral, ela afilou a silhueta facial.
como um todo. Agora, tem muita gente que diz, mas fica artificial. Aí que não é a verdade, gente. O problema não é a cirurgia, é como as pessoas usam as cirurgias plásticas, né, doutora Suzy? É tudo uma questão de limite e de indicação. É claro que o paciente chega no consultório querendo ficar com 15 anos, 20 anos. E não vai ter nunca de novo E idade, a minha filosofia é, a senhora vai ficar com seus 60 anos, só que bem conservada. Seus traços vão permanecer. Se a senhora era bonita, a senhora vai continuar bonita. É claro que vai haver uma melhora, mas não dá para prometer quantos anos vai ficar mais nova, nem como vai ficar. E o bom é que as pessoas praticamente não percebam, né? Falam assim, nossa, você tá bonita, mas o que aconteceu? E não você tá cheia de rugas, de repente amanhecer, chegar na casa de um familiar esticadíssima, né? Até fica uma coisa muito evidente, fica uma coisa até... Há pessoas que riem, que debocham, não é uma coisa adequada. Então, o lifting é para melhorar sem distorcer. Vamos ver agora casos de lipoaspiração. Lipoaspiração, uns anos atrás, acho que era uma das cirurgias que as pessoas mais pediam. Hoje diminuiu ou não? Lipoaspiração no Brasil compete com prótese de mama entre as cirurgias mais realizadas. Sempre está em primeiro ou segundo lugar. Até porque é uma cirurgia que todo mundo sempre tem alguma coisinha para tirar. É muito comum. Agora, não adianta você ter que emagrecer 20, 30 quilos e achar que a lipoaspiração vai resolver seu problema, porque é só gordura localizada, né, doutora Suzy? Lipoaspiração é a cirurgia para dar contorno, é aquela pessoa que está no peso ideal, mas a gente sabe que às vezes a gordura se deposita onde a gente não gosta e é difícil queimar essa gordura localizada. Então é uma cirurgia que você não perde tanto peso, mas você ganha contorno, você perde medida. A gente tem aqui a Britney Spears, vamos ver a foto dela? Mas, gente, ela emagreceu também, não foi só lipoaspiração, né? Ela emagreceu, ela tá com uma postura diferente, às vezes ela tá... Porque também não adianta fazer uma lipoaspiração e ficar flácida, com a musculatura ruim. Ela trabalhou a musculatura, então é uma mudança conjunto de mudanças. Mas é um caso muito bom. Hoje em dia a gente tem lipoaspiração, tem a lipoescultura, que também já é antiga, mas existem lipossolúvel, uma lipo com água, existe lipo laser, lipo sem corte. O que difere uma técnica da outra, doutora Suzy? O padrão da lipo continua o mesmo, é o mesmo, né? Dezenas de anos. O que muda é que alguns artifícios fazem com que a lipo se torne menos agressiva, por exemplo. A lipolaser, nós utilizamos um laser para quebrar a gordura antes de aspirar. Com isso, se torna uma cirurgia menos traumática, sangra menos, a recuperação tende a ser mais rápida, mas o procedimento de lipoaspiração é o mesmo. É o mesmo, né? Lipoescultura. A gordura que você tirou, você pode injetar em alguns lugares para remodelar o corpo. A hidrolipo é uma técnica que é antiga também e consiste, ao invés de você simplesmente chegar e aspirar a gordura, você injeta um líquido que vai quebrar a gordura, vai fechar os vasinhos, que tem uma substância para que sangre menos, e a seguir você aspira. Hoje em dia, praticamente todo mundo faz hidrolipo. É bom lembrar, gente, que não é só escolher a cirurgia plástica, um bom profissional que vai fazer a diferença, é a sua parte, o pós-operatório. O pré-operatório é importantíssimo, o operatório também, mas depois, se você vai seguir a orientação do médico, fazer as drenagens certas, a cinta, o repouso. Porque senão fica difícil ter um bom resultado. Né, e a manutenção também. Sim. Não adianta você fazer uma lipo por ano. Vai se tornando uma coisa mais agressiva, mais perigosa. Uma lipo secundária, que é uma lipo pela segunda vez, já é uma cirurgia mais complexa. Porque já ficou uma certa fibrose. Já tem dentro, fibrose, né? Já foi mexido, aquela pele não reage mais da mesma forma. Então, eu sempre faço campanha que faça lipoaspiração, mas mantenha. Com atividade física, não adianta. Milagre, não adianta a gente achar que vai deitar num centro cirúrgico, vai acordar e nunca mais vai precisar fazer atividade física, né? Porque senão volta o problema. Inclusive, o contorno vai ficar muito mais bonito se você tem uma musculatura definida, se você tem uma postura. Hoje é muito comum que eu mando o paciente trabalhar a postura, porque às vezes você não tem gordura, mas tem aquela barriguinha por falta de uma postura adequada. Então é um conjunto de coisas que vai dar um resultado melhor. Para a vida toda. Vamos ver rinoplastia agora? A primeira que a gente vai mostrar é a Anitta, que muito se falou do nariz da Anitta. Eu achei que ela ficou linda, mas peraí que a gente já volta, a gente vai conversa com a doutora Suzy. Voltando aqui, a doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica, vamos lembrar aqui que a Anitta recentemente assumiu que ela fez uma rinoplastia e fez prótese também nos seios. Mas o nariz dela foi muito comentado. Eu achei que estava super natural. Você como cirurgião plástico, o que acha? Eu vou preferir não emitir minha opinião por questões éticas. O nariz dela é um nariz que agradou bastante o público leigo. Ela fez uma mudança importante, ela deu uma afilada boa no nariz. Né? E ela ficou muito satisfeita. Eu
Eu achei bonito. E o que as pessoas mais reclamam? Que tem um nariz um pouco mais larguinho? Esse o problema? Tem muitos padrões de nariz que, inclusive, o padrão que agrada, às vezes, o paciente não é o que é possível de ser feito, nem o que agrada o médico. A gente evita esse nariz muito pinçado, sabe? Esse nariz, a gente chama nariz negroide, aquele nariz que a ponta é bem grande mais batatuda. A gente evita de afilar demais, porque o padrão dessa pessoa combina com o rosto. Então, o nariz, muitas vezes, se você analisasse o nariz sozinho, você fala assim, não é um nariz bonito. Por exemplo, o Luciano Huck. Exatamente. Mas imagina o Luciano Huck com um narizinho pequenininho, gente, ia perder toda a identidade, o nariz a característica masculino dele, né? é diferente do nariz feminino, o nariz da raça negra é diferente do nariz da raça branca, e isso tem que ser levado em consideração. Na grande maioria das vezes, o cirurgião indica isso, que se mantenha o perfil, esse padrão, né? O padrão. Mas há pequenas mudanças que são bem-vindas. Esse aqui é um caso que ela trabalhou bastante a ponta, a gente vê que a ponta ficou mais elevadinha, ficou mais elevadinho. É um padrão que agrada muito. Eu achei que ficou natural. O rosto dela é delicado, combina com esse padrão de nariz. Mas se você pega esse nariz e põe numa pessoa num rosto maior, num rosto mais forte, não vai combinar. Mas esse é um grande problema. Às vezes a gente vê mulheres que pegam a foto de famosas, sei lá, que tem um seio que elas adoram. Fala assim, eu quero igual. Gente, a gente tem um corpo diferente, nunca vai ficar igual, concorda? Inclusive, o nariz é feito para usar, para respirar. Pois não é uma questão de enfeite, de estética, né? Só. Então, o cirurgião tem que considerar que a pessoa tem que ficar com o nariz melhor, mas que ela respire, que ela durma bem. E em muitos casos isso é prejudicial, tirar em excesso, mudar a anatomia, a estrutura do nariz. Pode dificultar a respiração, né? Muito. A gente tem aqui, gente, algumas cirurgias que não deram certo. Aí você fala assim, não deu certo por quê? Fumante. Ou então, às vezes, obviamente não fez a cirurgia com um cirurgião plástico, porque a gente sabe que existem médicos especialistas, gente, que estudam ainda mais do que qualquer outro médico que faz clínica geral, para conseguir chegar a essa perfeição. E aí, depois a gente vê resultados desastrosos, como este daqui, e aí a gente não sabe por que da Melanie Griffith, né? São os exageros também de cirurgia, a gente tem que saber até onde vai, como eu já comentei. Ou quantas cirurgias a pessoa já fez, né? Quantas cirurgias, o que dá para ser melhorado ou não. A Melanie, a gente vê que ela tinha um padrão bonito, ela tem uma certa idade, mas tinha. Só que o exagero passa a ser caricato. Até que a produção foi legal com ela, porque essa foto que ela tá até feinha, ela tá melhor do que outras que a gente já viu por aí. Você sabe que uma das coisas que mais assustam as pessoas são os lábios. Então, às vezes, há indicação, sim, quando a gente vai envelhecendo, o lábio vermelho, a parte vermelha, vai diminuindo a espessura, né? Meio que vai invertendo. Então, é bem-vindo que se faça um contorno discreto. E as pessoas temem muito para não ficar com um padrão de lábio exagerado, que fica feio. Denuncia assim muito. Eu achei horrível. Vamos ver a próxima, vamos ver mais uma? A Meg Ryan, olha os lábios, olha. A gente vê que o exagero está nos lábios, talvez tenha feito um lift exagerado. A maçã do rosto, eu não sei porque tem mulher que cisma, gente, que para ficar nova tem que ter uma maçã do rosto bem alta. Você fala, mas ninguém nasce, ninguém fica desse jeito naturalmente. É meio que um padrão que alguns estudiosos definiram as proporções da face. Isso vem desde Leonardo da Vinci, vem de longa data. Então há uma proporção da face que é mais agradável aos nossos olhos. A pessoa não precisa ser perfeita para ser bonita, mas se ela tem essa proporção, ela vai ser mais agradável. Então, baseado nisso, algumas pessoas exageram, porque esse rosto angulado, ele é um rosto que propicia a jovialidade. Você vê que uma pessoa mais jovem, normalmente ela tem a bochecha mais cheia. Mas levemente cheia. Eu não sei se você já fez cirurgia plástica, mas você tem um rosto muito bonito, mas ele é todo equilibrado. Agora, tem gente que coloca aquela massa no rosto tão alta, como ficou a Meg Ryan. Olha, antes ela tinha um rosto com maçã de rosto, tudo bem, mais altinha, mas não do jeito que está. Outra coisa preocupante é o excesso de preenchimento nessa região dos sulcos. Então, normalmente você preenche e fica bom. A ideia que a pessoa tem, se ficou bom e eu puser um pouco mais, vai ficar melhor, né? Ainda. Aí cria aquelas faces gordas, enormes e feias. Não é agradável. Ela ficou muito artificial, eu acho. Muito artificial. E ela é nova, hein? Ela deve estar na casa dos 50, 60. Tá bem, devia estar, né? Se tivesse mantido o mesmo padrão. Mas será que as pessoas se enxergam assim? Eu acredito que não. Não, né? Não. Mesmo assim, na vida real, que não são celebridades, as pessoas às vezes não percebem que estão exagerando. Cabe ao profissional adequar essa situação.
Mas a gente sabe também, não é defendendo, que o médico consciente pode falar, mas aí a paciente que inculcou que tem que fazer aquilo vai procurar outro, até que alguém faça. Exatamente. Então o erro é do médico. O médico avisou, se você quer fazer, aí passa a ser por sua conta e risco. Se não é a saúde ou a vida da pessoa que está em risco, é um fator estético apenas, né, doutora? Sim, inclusive não só médicos, tem profissionais que prometem o paraíso, que você vai rejuvenescer, lipo sem corte, não existe isso. Lifting sem corte, não existe isso. Então, há procedimentos sim, com aparelhos, com lasers, com profissionais de outra área, que melhoram sim, rejuvenescem, contorno, um tratamento de pele sempre é bem-vindo, mas não dá para prometer essas coisas que não são possíveis. A paciente cai realmente no conto do vigário. Ela vai achar que vai melhorar e não... Mas sabe por quê? Porque a gente espera um milagre. Não é verdade? É verdade. Quantas são as pessoas que vão fazer lipo? Eu já fiz lipo há muito tempo atrás, eu esperava esse milagre. Eu falei, gente, não adianta. Você emagrece aqui, mas depois o resto continua gordo. Você tem que fazer atividade física, se alimentar da forma correta, cuidar da saúde. E aí sim você vai percebendo que o contorno vai ser melhorado. E aí a lipo, para simplesmente ajudar a delinear, ajuda e muito. Mas não é a solução de vida pra gente. Não é, né? Não é. É um conjunto de coisas. Vou passar para vocês, olha, só mais uma vez, o lembrete do seguinte: todos os contatos que você queira, dos profissionais que participam do programa, você pode entrar em contato no nosso site, lá a gente tem todos os contatos. Doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica, volta mais vezes, você pode aproveitar e mandar a sua sugestão, tá? Passar o site, ó, www.suzivieira.com.br, lá você tem informações e tem matérias bem legais, falando justamente dos assuntos que a gente abordou hoje, né, doutora Suzy? Sim. Bem-vinda, mas espero que você volte mais vezes, viu? Obrigada mesmo.